Pessoal, hoje o nosso papo é com o Jonatas Abbott. O Jonatas é diretor executivo da Dinamize. Bem-vindo, Jonatas. Obrigado, Maurício, pelo convite. Um privilégio estar aqui com um cara fantástico como tu. É um cara que eu sempre respeitei muito no mercado digital. Me ajudou muito e ajudou muito o mercado ali naquela ocasião da Brad, né? De tudo que a gente conseguiu construir junto no associativismo do mercado digital brasileiro, né? Então é um privilégio estar aqui contigo. O privilégio é meu e nosso, né? Muito obrigado pelo seu tempo, pela oportunidade. Você também ajudou muito todo o mercado, eu, etc. Um exemplo. E eu queria que você dividisse um pouco, Jonatas, da tua jornada, da tua experiência, né, nesse mundo incrível aí de digital com várias disciplinas. E você foi um dos caras aí que assumiu a liderança na questão de e-mail marketing e muito mais do que isso, né? Se você puder, então, compartilhar essa tua experiência, será incrível. Legal, Maurício. Vamos lá. Na verdade, cara, eu comecei lá atrás vendendo computadores, né? Em 1900 e deixa eu até me lembrar, 93, né, eu vendia lá, comecei vendendo XT, depois XT era o pai do PC, né, antes do PC ali, depois passou o PC, e aí tive um momento muito marcante ali, que foi em 95 para 96, quando nascia a internet comercial no Brasil, e eu recebi 2 convites, né, um para ir para uma distribuidora de informática, que era o que eu queria na época, que era trabalhar no mercado corporativo da venda de componentes e computadores, enfim, todos os produtos correlatos em volta do mercado de informática, que era o grande mercado na época, né? A gente precisa entender que na época a gente tinha ali as feiras como a FenaSoft, e outras grandes feiras que giravam muito em torno da explosão da informática, né? Era ali no final dos anos 90, início dos anos 90, estava havendo uma grande explosão das famílias e empresas passarem a ter os seus computadores pessoais, né. E recebi um convite, então, para uma distribuidora de informática e recebi o convite para trabalhar num provedor de internet, que era algo extremamente incipiente, era a Voyager, né, o terceiro provedor a abrir no sul do Brasil, e aí muita gente não sabia nem sequer o que era ainda, né. Era uma época que a gente tinha fila nos provedores física, né, fila nas escadarias dos prédios onde ficavam os provedores de internet, para conseguir comprar um acesso à internet. Muito parecido com o que aconteceu com o início dos celulares também, não bastava ter dinheiro, tinha que entrar numa fila para conseguir ter um aparelho celular, né, foi um processo muito parecido. E eu fiquei em dúvida, fiz uma análise de mercado na época, era muito difícil saber na época o que que aconteceria com a internet, né, mal se sabia exatamente o que que era o ambiente de internet, o que que era a web, né. Mas, eu vim estudando já na faculdade de jornalismo um pouco sobre isso e decidi ir pela internet, né. Então, construí minha trajetória primeiro num provedor típico de internet, acesso discado, né, aquela coisa do modem. A gente tinha lá uma salinha que tinha lá centenas de modems US Robotics com todas aquelas luzinhas piscando e aquele barulho de fax, e era fantástico, eu levava os clientes naquela sala e as pessoas ficavam maravilhadas em ver aquele barulho, aquelas luzes, eu disse: "Ó, tá aí as pessoas conectadas na internet", né. E tive experiências bem pioneiras naquela época, fiz a primeira transmissão online em 1997, se eu não me engano, de uma Copa Davis que foi em Porto Alegre, uma Copa Davis de tênis, né, fiz uma transmissão online bem precária, mas, fiz um trabalho bacana naquela época ali com esse provedor, né. E aí o provedor que eu estava empregado foi vendido para o Terra, que era o grande player de internet no Brasil naquela época. Até hoje eu acho uma pena que o Terra, de certa forma, perdeu aquele bonde, né. Em 99, 2000 era o grande provedor brasileiro, estava comprando todos os outros provedores, né, inclusive comprou o que eu estava, eu fui comprado ali junto com os móveis. E no início dos anos 2000, sinônimo de internet, inclusive para empresas, era o Terra, né. E aí eu falo de um período, Maurício, muito importante na internet brasileira, porque é onde estava surgindo a local web. E o Terra Empresas estava muito à frente da local web, né. No meu entendimento, eles perderam um pouco esse bonde. Hoje a local web é esse gigante brasileiro aí que acabou de disputar com a TOTVS a aquisição da RD Station, e o Terra meio que ficou para trás nessa história da internet brasileira. Mas eu fui comprado junto,
e fiquei ali 4 meses no Terra, não me adaptei numa empresa daquele tamanho, naquele momento que estavam vivendo. Acabei recebendo um convite para assumir a gerência geral da Matrix Internet em Porto Alegre. Era um provedor catarinense que foi vendido para um fundo indiano chamado Primus. Eu fiz um trabalho muito bacana e entre as 55 cidades brasileiras eu fui escolhido ali o melhor gerente de filial e acabei substituindo o diretor comercial ali, meu guru, inclusive da minha carreira, o Luiz Gustavo Dutra, e que hoje trabalha com fintechs, né? E fui substituir ele, então dei um salto na minha carreira para ir morar entre Florianópolis e São Paulo e ali eu comecei a cair na ponte aérea, então em 99, já cuidando de 55 filiais, uma equipe de centenas de vendedores, e foi uma escola muito importante para mim. Caí de cabeça também na internet corporativa e um tempo depois voltei para o Sul, assumi um provedor chamado Plugin, que era um provedor ainda com uma identidade em transição, justamente no final da bolha ali para o ano 2001, e reposicionei esse provedor, acabou se tornando um data center, acabou ficando entre os 5 maiores data centers do Brasil, graças a esse trabalho de reposicionamento de marketing, e acabou depois sendo vendido para o UOL. Eu recebi um convite, então, para ser sócio da Dinamize. Aos 38 anos, pela primeira vez na minha vida, me tornei empresário, né? E aqui vale um parênteses, Maurício, da diferença entre empresário e empreendedor, né? Empreendedor eu fui a vida inteira e fiz a diferença nessas outras companhias que eu citei, justamente tirando da inércia projetos, reposicionando, criando produtos, criando posicionamento, criando política de canais, que é o que eu entendo que o empreendedor faz ao mudar o rumo de uma empresa, né? Mas me tornei empresário pela primeira vez aos 38 anos com a Dinamize, que é a empresa onde eu estou hoje, né? E quando entrei, a Dinamize tinha um funcionário, tinha 23 clientes e faturava R$ 16.000 por mês, né? E nós conseguimos, aí eu chamei o Alan, que era o meu ex-chefe na Voyager, se tornou meu sócio, junto com ele, com a Lívia, com a Carolina, com o Maurício, com uma turma fantástica, a gente conseguiu reposicionar a Dinamize. Isso foi em 2005, né? A Dinamize já tinha 5 anos, completou 20 o ano passado, e nós conseguimos fazer um trabalho de reposicionamento, perceber que a bola da vez seria o e-mail marketing, e a partir do e-mail, então, transformar essa empresa numa empresa que atende hoje mais de 22 mil marcas, está presente com filial aí em 5 países e com clientes em mais de 20 países, né? Incluindo um dos grandes orgulhos que a gente tem, que é a Volvo Norte América, que a gente atende a partir da filial de Toronto, atendendo ali as operações de México, Canadá e Estados Unidos. Então foi um salto muito bacana nesses 15 anos, de ter aí 7 filiais no Brasil e 4 filiais fora do Brasil, com uma empresa que realmente virou uma referência. E alguns anos atrás a gente entrou também no mercado de inbound marketing ou de automação de marketing digital, um termo mais utilizado hoje em dia, e que ainda tem muita distribuição de conteúdo baseada no e-mail marketing. Então, basicamente, foi isso. Que experiência incrível, né, que você teve aí a oportunidade de vivenciar, de desenvolver, de acompanhar. A Dinamize é uma empresa muito conhecida no mercado, né, líder de mercado, e ao mesmo tempo você segue aí evoluindo, né, não só agora com e-mail marketing, mas também com inbound, etc. E conta um pouco, né, como é que foi essa jornada no sentido de desenvolvimento, no sentido da plataforma. Hoje vocês são mais um SaaS, né, um software como serviço. Como é que você cresceu essa sua base de usuários, né? Quais foram as principais regras do negócio que te colocaram onde você está hoje? O principal ponto, Maurício, foi quase uma política de empreendedorismo que eu implementei junto com o Alan, desde lá da Voyager, depois na Matrix, e na Plugin e também na Dinamize, que é se voltar aos canais, né? Então a Dinamize é uma empresa até hoje 100% independente, quer dizer, autoalavancada, né? Com recursos de banco, com recursos próprios, sem nenhum fundo de investimento, somos realmente 100% independentes. Isso trouxe muitas dores, né? Então a gente começou justamente com uma política de canais para atuar num país continental como o nosso,
nos voltamos muito a quem forma a opinião da empresa ao escolher uma plataforma de distribuição de conteúdo, e que sempre foram muito as agências digitais, né? As agências, provedores, consultores de internet, essa turma que gira em volta do desenvolvimento de sites, de projetos, né? E a gente então desenvolveu uma política de canais que fez a gente ampliar e ter uma força de vendas muito grande no Brasil. Então, desde o início, a gente começou a abrir franquias, né, abrir canais em São Paulo, Rio, utilizando muito todo o relacionamento que eu construí ao longo da carreira e os contatos que eu adquiri ao longo da carreira, né. Então, quando a gente abriu a primeira operação em São Paulo, por exemplo, também foi algo sempre muito naquele marketing de guerrilha, né. Então eu consegui alugar uma posição para botar um executivo dentro da Telio Networks, que era um parceiro importante da Dinamize, provedor onde eu fui no primeiro ano da Dinamize, na verdade, como ela não tinha dinheiro para me remunerar, eu acabei me recolocando no mercado na Telio Networks, onde fui diretor estratégico de negócios de 2005 a 2006, e também reposicionei algumas áreas de negócio lá. E aproveitando esse relacionamento, eu contratei dentro da Telium, lá no call center da Telium, uma posição, uma PA, né, de R$ 500 por mês, para poder ter um executivo em São Paulo. E aí a gente utilizava a sala de reunião deles, né, utilizava a estrutura da Telium, algo que depois eu vinha a oferecer também com a minha filial própria para alguns parceiros, né. E então todo o início foi sempre muito artesanal, abrir canais, né, com os canais tu reduz um pouco a tua margem, mas, diminui muito o teu custo de atuação nacional, porque tu passa a ter presença, endereços, filiais em pontos estratégicos, aí como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Joinville, né, depois a gente comprou a filial de Joinville, e assim nós fomos avançando, inclusive na internacionalização, que começou em 2016, também foi através de canais, de franquias. Hoje a gente tem canais ali em Portugal, Canadá, Angola e Reino Unido e assim por diante, né. E então foi um trabalho sempre muito artesanal, muito aos poucos e com muitas dificuldades, né. A gente tem no Brasil aquelas dificuldades tradicionais de imposto, de conseguir dinheiro, de conseguir, fazer as coisas que têm que ser feitas, né. Eu lembro muito bem, Maurício, quando a gente sentava eu e o Alan e dizia assim: "Cara, quando a gente estiver faturando R$ 100.000 por mês, nós estamos ricos, né, estamos com a vida resolvida, o nosso custo vai seguir ali em torno de 10, 15 mil reais por mês, né". E quando a gente atingiu R$ 100.000, o nosso custo era 120 mil. E aí a gente, não, ok, né, tá, ok, né, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas a nossa escala é XYZ, quando a gente estiver faturando 300 mil, nós vamos estar ali bem, né, bem de dinheiro, né. E aí quando a gente chegou nos 300, a gente estava gastando 400, né. E então, essa história de empreendedorismo, é claro que a gente passou a ganhar dinheiro, né, porque a nossa retirada, nosso Colabora estava dentro desses custos, a gente conseguiu avançar tudo muito em paralelo, mas foi mais difícil do que a gente imaginava no início, né. Então, porque os problemas eles vão ganhando dimensão, conforme a escala de uma empresa de SaaS vai crescendo, né, os problemas também vão. Um momento muito emblemático, né, quando me perguntam como que foi a nossa internacionalização, ela tem a ver com um momento chave da empresa, né. Chegou um momento ali em 2011 para 2012 em que a Dinamize ou parava tudo e começava um software do zero, ou não tinha mais do que 3 anos pela frente, pela grande evolução e maturidade que o mercado de e-mail marketing vinha tomando rumo no mundo todo, né. E aí nós importamos um cara chamado Maurício Martini, que é o nosso diretor de tecnologia, trouxemos ele de São Paulo para Porto Alegre, ele era sócio de um concorrente nosso, e ele mudou a história da empresa, a gente conseguiu, em paralelo com o software antigo, é uma das decisões mais difíceis de quem trabalha com internet, né, em paralelo com o produto atual, desenvolver um produto 100% do zero. A gente fez isso, tomamos uma decisão de vanguarda na época, que foi usar a linguagem Go, a linguagem que Netflix e Uber usam, para vocês terem uma ideia, mas é uma linguagem muito eficaz, de vanguarda, mas que também a gente tem que formar os programadores dentro de casa, né. Essa decisão fez com que a gente desenvolvesse um software preparado para competir globalmente,
porque ali por 2011, 2012 as aquisições dos nossos concorrentes passaram a acontecer através de players mundiais, e a própria Mailchimp acabou se tornando, ao longo desses anos, 2011, 2012 para frente, uma grande referência mundial, e o nosso grande concorrente até hoje no próprio Brasil, né. E então essa decisão ela foi uma decisão muito cara, muito custosa, nos trouxe muitas dificuldades à época. Foram em torno de 2 a 3 anos para a gente lançar esse software, mas é o software base de toda a tecnologia da Dinamize hoje, inclusive base do Dinamize Automation, que é o nosso software de automação de marketing digital, o famoso inbound marketing ali, né. Então, essa decisão técnica da tecnologia que a gente ia adotar e de fazer, e ao invés de remendar o outro software, fazer um software de maneira correta, com escala global e inclusive hospedando ele fora do Brasil, foi uma decisão extremamente importante, estratégica, que nos trouxe até aqui, né. Hoje a gente está com todo o nosso parque técnico hospedado na Amazon, na AWS, e toda a parte de distribuição de conteúdo, os servidores ficam no AVH, que fica entre Europa e Canadá, né. Então é uma estrutura completamente matricial, espalhada pelo mundo inteiro, e que nos traz uma capacidade de distribuição, uma qualidade de envio, né. Vale um parênteses aqui, ao contrário de players aí como a própria RD Station, a Dinamize tem o seu próprio motor de envio, né, os seus próprios servidores de envio, e não usamos um de terceiro. Isso nos confere uma grande qualidade de entrega, porque a qualidade de entrega está toda sob o nosso comando, né. Então a gente tem poder sobre a nossa qualidade de entrega, por termos os próprios IPs e os próprios servidores de envio. Essa foi outra decisão muito importante, mas isso desde lá do nascimento da empresa. Jonatas, como é que é essa questão hoje do e-mail marketing, né? Como é que na trajetória você engajou tantas pessoas? Como o e-mail marketing converteu tanto, né? E foi tão representativo e é ainda tão representativo nesse ambiente de marketing digital? E como é que você evoluiu para o inbound, né? Como é que funciona a tua ferramenta no sentido da automação? O e-mail, cara, acho que nenhuma, talvez o cinema e o rádio tenham sido tão assassinados quanto foi o e-mail marketing, né, porque ele é, todos os anos, constantemente assassinado e dado como morto. Eu tinha uma palestra em 2012 chamada Assassinos de Mídias, né, que eu falava sobre isso em 2012, né. A própria Exame publicou uma matéria de página dupla, cujo título, eu tenho a foto, se tu quiser depois eu te mando, "O e-mail morreu", era o título da matéria, isso em 2009, né. E eu levei, quase morri de ataque cardíaco, porque a Dinamize tinha 4 anos que eu estava na Dinamize, eu fiquei indignado e fui me comunicar com o editor da Exame para saber da onde que ele sabia que o e-mail tinha morrido, né, porque eu estava todo endividado em 2009, e descobri que havia uma única maneira de falar com o editor da Exame, né, que era por e-mail, né. Então a gente vê, assim, que o e-mail é um problema, né, porque o e-mail se recusa a morrer. O e-mail, na verdade, é uma tecnologia, uma das mais antigas da internet, essa troca de mensagens por e-mail, mas porém ela é uma das mais robustas, seguras e proprietárias, né, porque o usuário detém poder sobre aquela caixa postal, né. Ele não está numa plataforma única, que seria, por exemplo, o caso do WhatsApp, do Telegram, o Instagram, Facebook, né, Messenger e todas as outras formas de comunicação. Tu está em cima de uma plataforma de um único proprietário. O e-mail não, o e-mail tem vários players que são proprietários de plataformas semelhantes, num mesmo tipo de protocolo de comunicação que é o e-mail, e cuja arquitetura e robustez permite uma série de coisas que as outras não permitem, que é desde arquivamento, busca, tipo de arquivo que transmite, conferindo ao e-mail um ar corporativo que é muito propício para que seja a ferramenta corporativa das empresas e das famílias. Por isso que eu usei o termo corporativo dissociado da empresa, tá. Por que eu falo corporativo das famílias, né? Com o tempo, obviamente que o e-mail perdeu muita comunicação para outros meios. Então aquele PowerPoint que a tia Iracema me mandava, motivacional, ela manda pelo WhatsApp hoje em dia, ela mandava por e-mail, né. Aquele vídeo de sacanagem do YouTube que meu amigo mandava por e-mail, passou para o WhatsApp e assim por diante, desde que surgiu lá o ICQ, que
tu é desse tempo também, que eu sei, né, Maurício? Teus cabelos brancos, poucos entregam a tua idade que nem a minha, e a gente usou ICQ. O ICQ foi o primeiro grande messenger ali que a gente passou a usar lá em 90 e pou 98, né. Então, o e-mail vem perdendo, né, mas paradoxalmente, conforme ele perde muito, o namoro, por exemplo, se namorava por e-mail, né. Tu quer ver uma coisa? Em 2004, se eu não me engano, foi o Leão de Ouro que a DM9 ganhou com o case da Super Bonder, lá em Cannes, e foi um case baseado, era um Muito monitor bom. colado na parede da agência, né? Eu atendi a DM9 pela plugin na época, visitei eles, apareci naquele monitor, fui xingado de viado em chinês, japonês, alemão, porque ele foi um case viral que deu esse leão de ouro para a DM9, e o viral dele era quase que exclusivamente por e-mail. Ele era um vídeo, né, ali, um streaming colocado em tempo real em que tu compartilhava aquela informação por e-mail. Havia uma aposta de quando que aquele monitor cairia da parede por estar colado com a Super Bonder, né? No final eles tiveram que derrubar o monitor porque ele jamais cairia da parede. Então, tu vê que o e-mail também era a forma, na época, de se viralizar a comunicação na internet, né? E o e-mail perdeu muitas dessas características de namoro, viralização, eh, mensagens mais instantâneas, PowerPoints motivacionais, memes, né? Tudo era por e-mail, né? Mas paradoxalmente, Maurício, conforme ele vai ficando mais limpo de mensagens de namoro, memes, etc., ele também vai ganhando um ar ainda mais importante e ainda ele é mais lido do que era. Porque o que ficou no e-mail, né? Ficam os contratos de aluguel, ficam os comprovantes de banco, as trocas de e-mails com os advogados, isso da família. Na empresa eu nem preciso falar, né? Quem defende a morte do e-mail costuma dizer que o jovem não lê e-mail. E é verdade, né? Muitos jovens não leem e-mail até o primeiro emprego. E aí que É no primeiro verdade. dia ele não responde o e-mail do chefe, ele é demitido no primeiro dia, né? E a outra coisa muito importante do e-mail é que tu passa a ser um internauta, provavelmente hoje aos 8, 9, 10 anos de idade, que é quando as crianças estão ganhando uma conta no Instagram, quando tu cria a tua primeira conta de e-mail. Quando não tem conta de e-mail, pouca coisa representa na internet, porque a internet quase que toda ela é baseada primeiro num e-mail, né? Quando tu cria uma conta em qualquer aplicativo, ele te pede um e-mail e provavelmente tu vai receber um e-mail com a validação daquele aplicativo, seja de um game, seja de um banco, etc. Então, o e-mail, além de ser uma forma muito eficaz de comunicação séria, ele também é a identidade que a gente tem na internet, né? Alguns aplicativos já começam a usar o telefone e tal, mas ainda assim usam o e-mail para confirmação, recuperação de senha. Então, o e-mail tem a característica de ser uma mídia que a gente não pode deixar de acompanhar, né? E isso explica o enorme sucesso que tem tanto as newsletters de informação quanto os e-mails de promoção de produto ou de engajamento, de comunicação e de captação de leads, né? Porque ele é realmente uma mídia de altíssimo impacto, segue também sendo nos Estados Unidos o ROI número 1 do mercado digital, com $44 de retorno para cada dólar investido, né? E então o e-mail é impressionante, cara. É a mídia número 1 do e-commerce. Enviou e-mail, a caixa registradora te linda na hora e segue sendo um recurso para quem sabe fazer muito importante. Porque ao mesmo tempo que aconteceu tudo isso que eu relatei agora, também houve outra coisa com o e-mail ao longo dos anos, né? O e-mail marketing passou a ser muito mais exigente para funcionar. Os bloqueios são muito mais fáceis, né? Então, antigamente, as pessoas colavam o JPEG no e-mail e mandavam para toda a base, compravam CDs da Santa Efigênia, ali em São Paulo, para mandar e-mail. E isso funcionava, né? E hoje em dia não funciona mais. Hoje em dia, o domínio da empresa pode ser bloqueado, provavelmente os filtros vão barrar a mensagem. Então, hoje, o e-mail também requer um trabalho muito maior, braçal da empresa, de suas equipes e agências, trabalhando títulos, primeiros centímetros, misturando imagens com texto, segmentando muito bem a base. Mas quem faz esse trabalho de casa acaba tendo um retorno impressionante em cima do e-mail marketing. Esse retorno ele vai se tornar ainda mais impressionante se
fizer um cross-mídia, né, o uso de outras mídias simultaneamente com o e-mail, como SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook. E a gente sabe, né, Maurício, não custa reforçar que esse, na verdade, foi o grande problema que a comunicação digital trouxe para nós, né. É óbvio que ela trouxe, vantagens, mas a gente passa a ter um universo de mídias, muito maior em quantidade, muito mais complexo de ser feito, e em que a gente deve, né, ou deveríamos usar justamente todas essas mídias, em consonância ou parte de uma campanha, e isso é realmente um desafio, além de chato, muitas vezes caro, muitas vezes inviável, e as pequenas empresas têm que escolher muitas vezes entre uma ou outra mídia, ou usar 2, 3 mídias e não conseguir usar todas, né. Mas quando a gente usa o e-mail interligado com essas outras, né, com vídeo, com YouTube, quando tu constrói uma régua de automação, que é uma coisa fabulosa, porque depois que tu cria uma régua, ela funciona sozinha, automatizada, né? Ela dispara um SMS lembrando ao teu lead, ou cliente, que ele recebeu um e-mail, ele abre o e-mail, dependendo onde ele clicou no e-mail, dispara um outro, tudo automaticamente, construindo uma régua de relacionamento e comunicação que engaja a base atual, faz ali o upselling, ou faz mesmo a captação de lead para a empresa conseguir vender mais, né, isso é fantástico, né. É. Não, essa questão da régua de relacionamento. Já me empolguei, desculpa. Que bom, que bom. Não, essa questão toda ela é incrível, mas agora você falou no finalzinho sobre a régua de relacionamento e não é todo mundo que tem, né, essa visão clara de como funciona uma régua de relacionamento, onde você pode colocar algumas datas importantes, né, como a data de um aniversário ou como datas para determinados clusters, né, e conforme os teus comandos, automaticamente, né, toda essa automação passa a funcionar e passa a disparar, né, os e-mails de acordo com as mensagens, e conforme eu clique, ele grava, né, outras informações que podem ser ou não disparadas naquele momento ou futuramente. Então essa realmente é uma magia incrível que permite com que as pessoas, as empresas possam trabalhar de uma maneira muito melhor, né, do que trabalhavam antes. E como a gente também hoje tem empresas que têm um universo muito maior, né, precisa conversar com cada vez mais e mais pessoas, né, principalmente nesse momento de pandemia, onde as empresas focaram no negócio digital e você tem que transpor, né, um pouco do teu movimento que era não digital para o digital, toda essa questão de automação passa a ser cada vez mais importante. E relacionado a, assim, a automação, que ponto vocês estão hoje, vocês chegaram, o que vem para o futuro, como é que isso pode ficar ainda melhor? Olha, Maurício, é um universo muito grande, né, o nosso software é um software muito abrangente, ele não faz apenas landing page, apenas réguas, né, ele trabalha com SMS, com e-mail, com editor convencional de HTML, editor drag and drop, e com toda a parte de e-commerce, abandono de carrinho, e é um universo muito bacana, porque todo esse universo se conversa, né. Então, a partir do site e do comportamento do do cliente no site, tu pode construir uma régua de automação, né. Inclusive na saída dele do site, quando tu vê, o mouse pode reconhecer que ele está saindo do site, e a partir daí abrir um pop-up pedindo por que ele está saindo, isso tudo o nosso software de automação faz, né. Ele pode, a partir desse comportamento do usuário, disparar um e-mail, ele pode programar datas, como tu mesmo lembrou, né, não só aniversário, o e-mail de boas-vindas, a revisão do automóvel, tudo pode ficar programado dentro do software para uma comunicação em grande escala e com regras automatizadas, né. Essas regras têm que ser pensadas, obviamente, para todo tipo de comportamento, tem que ser muito segmentadas, né, isso é muito importante, mas elas trazem um impacto muito grande no engajamento da base, né. E aí é muito bacana, no meio dessa régua, a gente justamente também colocar algumas coisas cruzadas com redes sociais, né, com Instagram, com Facebook, pode fazer também a captação de leads pelo Facebook, o estímulo de ele entrar em bases diferentes ou receber comunicações diferentes, porque quando a marca tem um bom engajamento no Instagram, por exemplo, vamos pegar aí toda essa parte fashion,
que foi uma parte que já era muito forte do Instagram e a pandemia fez com que ela se alavancasse de forma absurda, né. É muito gostoso de acompanhar as marcas fashion, do mercado fashion, de bijuteria, roupa, inclusive de outros mercados como maquiagem, né, são segmentos que cresceram muito durante a pandemia, a venda online. E aí, o Instagram se presta muito a isso, mas um pequeno estímulo à newsletter complementa o que o Instagram oferece, né. O Instagram oferece uma degustação muito gostosa, mas muitas vezes efêmera, né, por causa do stories, e muitas vezes tu chamar ali no próprio stories para a newsletter é um complemento maravilhoso que o cliente está quase esperando para ser convidado, porque o e-mail acaba dando para ele uma informação mais completa e regular sobre toda a paleta de produtos ali que a empresa trabalha, né, isso é fantástico, né. Então, por exemplo, quem gosta de vinho, pouca gente sabe talvez, mas a Wine, que é a nossa grande referência, é um case, né, mundial aí a partir do Brasil, ela chegou a ter 95% do seu faturamento a partir do e-mail marketing, a partir de cliques no e-mail marketing. Veja, eu não estou falando de clientes, estou falando de faturamento. Por quê? Porque a Wine criou uma coisa muito bacana, que foi aquele clube, que funcionava muito através do e-mail. Mas o que tinha por trás disso também é um comportamento fantástico do consumidor, né? Quem gosta de vinho, gosta de acompanhar o mercado de vinhos, né? Ora, o que é melhor do que uma newsletter semanal com vinhos da estação, com vinhos segmentados ali por lançamentos mundiais? Então a newsletter ela se presta muito também a isso, a tu acompanhar algum tipo de mercado, né? E o que está ocorrendo. O mercado imobiliário faz muito isso também, né? Sim, sim, e sabe o que é interessante? Essa questão toda, né, do relacionamento, né, da fidelização, ou do quão importante é, né, a comunicação adequada no momento adequado para um determinado cluster, né, um conjunto de pessoas que têm um interesse específico, é realmente bastante interessante. E como é que assim você se coloca no mercado, né? Quem são os principais concorrentes? Que faixa de mercado vocês atuam? Quanto é que custa isso tudo, né, para a empresa? É viável? Para que tipo de empresa é viável, né? São várias escalas. Como é isso? Não, é super viável. Tu começa ali o produto na faixa de R$ 80 por mês, quer dizer, é um valor quase irrisório para começar a brincar com isso, né? A gente atende hoje, Maurício, desde a pequena imobiliária de Londrina até o PagSeguro, né, que é também nosso um dos maiores cases do Brasil hoje, na parte de pagamento em volta do e-commerce, enfim, né. Então a gente tem aí tickets que vão lá de R$ 80 até R$ 100.000 por mês, né. E então é um produto que está ao alcance praticamente de todas as empresas, né. Os nossos principais concorrentes hoje no Brasil, a gente trabalha basicamente com 2 produtos, né, o e-mail marketing puro ali mesmo, que puro é maneira de falar, porque o software de e-mail, que é o Dynamize E-mail, tem como principal competidor a Mailchimp, mas é um software também que é muito completo, faz landing page, faz automação, né. Talvez a grande diferença entre o Dynamize E-mail e o Dynamize Automation seja a navegabilidade, né. O Dynamize Automation, que é o produto de automação, de inbound marketing, ele é já mais voltado na navegação inicial dele à captação de leads, nutrição de leads, régua de relacionamento, mas ele também faz e-mail, né. E o e-mail já é mais diretamente a navegação dele ligada a quem quer distribuir e-mail, mas ele também faz a parte de automação. Obviamente que o Dynamize Automation é um produto mais caro, uma tabela de preço mais alta, porque ele é um produto mais completo do que o Dynamize E-mail. O nosso grande concorrente na parte de e-mail marketing é a Mailchimp. Na Brad, em 2012, a Local Web patrocinou uma pesquisa sobre e-mail marketing que apontou para o mercado digital brasileiro a Dynamize como número um e em segundo lugar a Mailchimp, que sequer tinha filial no Brasil, acho que até hoje eles não têm, né? E depois vinham todos os outros, né? E nós não temos uma pesquisa atual para saber como que está isso. A gente sabe hoje que a Localweb, por exemplo, é um grande player, né? Tem uma grande base de usuários de hospedagem, então, portanto, é um player muito importante hoje, um concorrente importante nosso também. Mas hoje a gente encara realmente a Mailchimp como nosso principal concorrente no Brasil e fora do Brasil para e-mail marketing. Para automação de marketing digital, e inbound marketing, a gente tem a RD Station como nosso grande concorrente brasileiro, acabou de ser vendida para
para TOTVS, por um valor bastante significativo, virou um grande case, talvez eu acho o maior case de aquisição do mercado digital brasileiro, né? Foi vendida por 1,9 bi de reais, é um valor realmente impressionante, um case fantástico, né? RD Station. E fora do Brasil seria a HubSpot de Boston, onde eu estive, né? E que é uma empresa referência. Foi, na verdade, a empresa que inspirou a RD Station ali a criar o seu produto. E a gente depois entrou nessa seara também, até por ter. Porque o inbound marketing, automação de marketing digital, o grande gateway de distribuição de conteúdo é o e-mail, né? Então, o e-mail é muito importante para o inbound marketing. Né? Então, as empresas que já trabalhavam com e-mail, como a Dinamize, já têm uma vantagem natural ao trabalhar na parte de automação. Né? E então a gente atende, assim, cara, a nossa venda mensal, a gente vende muito e-mail e vende muita automação, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Né? Fora do Brasil tem algumas características um pouquinho especiais, enquanto que aqui no Brasil o WhatsApp reina, né? Pega na Europa, por exemplo, o SMS é a principal ferramenta de mensagem direta no celular, né? Então não tem como competir na Europa se não tiver uma boa plataforma de SMS integrada. E isso chama muito atenção, né? Então a gente tem que fazer alguns acordos especiais fora do Brasil, né? Uma outra coisa interessante comentar contigo foi que a gente apanhou muito na internacionalização no início, né? A gente teve que refazer toda a tradução dos softwares, né? A gente gastou uma fortuna e depois o software não ficou com uma tradução adequada. Tivemos que contratar uma empresa de um brasileiro na Califórnia, quer dizer, um cara residente há 10 anos nos Estados Unidos, com uma empresa de tradução para software de internet específica ali, que conseguiu fazer o trabalho que resultou em um trabalho adequado para a gente conseguir, de fato, competir globalmente, né? E aí chegou a pandemia, né, Maurício, que trouxe aí primeiro um contrapé muito grande, inclusive para a gente. O pessoal acha que o digital foi só flores, né, para a pandemia, mas não foi, né? Na verdade, não sei se a gente pode já entrar nesse assunto, Maurício. Por favor, por favor. Não sei como é que tu enxergou isso Não. mercado digital, né? Então, na verdade, né, a pandemia foi uma grande catástrofe para a humanidade, né? Mas a forma de enfrentá-la, né, passou muito forte pelo digital, né? Nós tivemos que evoluir muito rápido, né, encurtar os planos, né, para que as pessoas pudessem ter aí a oportunidade, o varejo de entregar produtos, né, praticamente os restaurantes, né, encontraram como maneira de sobrevivência, né, cresceu aí uma série de outros negócios, outros business, né? Então ela foi de fato muitíssimo importante para todos. Mas sim, sinta-se à vontade, eu acho que esse é um capítulo da nossa história, né? Sem dúvida, é uma coisa impressionante. A gente veio fazendo projeções desde o início da pandemia, lá em março de 2020, né? Do que poderia acontecer e as projeções mais pessimistas que eu havia feito com o meu time não apontavam para o que acabou acontecendo em março desse ano. Né? Obviamente, todos nós ali no verão tínhamos a sensação real de que o pior havia passado, né? E que teríamos uma curva lenta, mas seria uma curva positiva para todos nós. O fato, Maurício, é que num primeiro momento, a Dinamize, ali em abril de 2020, ela passou a bater recorde de venda, mas num paradoxo gigantesco, retrocedeu o faturamento a dezembro de 2019. Isso é facilmente compreensível, porque todos os nossos clientes de restaurante, bares, boates, eventos, academias de ginástica, agências de viagem, nós atendemos 25 mil empresas praticamente, né? E inclusive de todos esses ramos que eu acabei de citar, e que são ramos duramente castigados. Né? Ontem eu vi a notícia de que apenas o Rio Grande do Sul fechou 100 mil empresas em 2020. E entre elas, certamente, estão aí centenas ou milhares de restaurantes, agências de viagem, empresas de eventos, né? A gente sabe aí a dureza que está sendo. Hoje mesmo está conversando, fazendo uma análise sobre isso e não consigo enxergar o mercado de eventos antes de 2022. Né?
Acredito até que no final do ano deva voltar muitos eventos, até talvez no meio do ano, com distanciamento, etc. Mas voltar o mercado de eventos antes de 2022 não volta, assim como antes de 2022 a gente não viajará como a gente viajava, não viajará. Eu estou com uma amiga minha nesse momento em quarentena num hotel lá em Londres, é incrível, né? Ela não pode sair do quarto, ela só pode sair para caminhar na grama do hotel 15 minutos por dia, agendados todas as noites com o hotel, que o governo controla essa quarentena, ela mesma se aplica o teste diariamente e vai entregando, né? Então são 10 dias num quarto de hotel. Então nós não viajaremos antes de 2022 como costumávamos entrar nos países. Isso é certo. Eu até acho, assim, num exercício futurista aí, que é 2023 para a gente voltar a viajar de maneira assim mais tranquila, se tudo der certo com as vacinas, né? Então a gente teve um retrocesso muito grande no primeiro momento, e aí passamos a bater recorde de venda, porque claro, né, a os mercados eles correram desesperadamente para a internet e a gente viu um movimento muito curioso, né, de quem usava muito pouco, trabalhadoramente correr para a internet, quem usava muito passou a usar o dobro. Foi incrível, foi algo impressionante, né. E foi muito legal ver no Brasil, eu não posso fazer essa análise de fora, mas o brasileiro sempre muito criativo, espontâneo e autoadaptativo, vamos dizer assim. Foi incrível ver, cara, porque eu sempre defendi que a gente deve vender pela internet, né, mas não necessariamente por um e-commerce. E a pandemia trouxe essa verdade de uma maneira muito consistente. Então, a gente vê hoje empresas vendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram, sem ter uma plataforma de e-commerce, né? Vende, vende direto pelo WhatsApp, vende pelo Instagram, pelo Messenger, pelo Direct, pelo WhatsApp, pelo telefone, faz Pix, faz depósito, e o negócio é vender. E é incrível como eu acompanho muitas empresas, cara, que ainda não conseguiram montar a plataforma de e-commerce. A gente sabe que não é assim no meio da pandemia, com os custos apertados, equipe reduzida, né? Pegar e montar o e-commerce, né? Quem já tinha, ótimo, aprimorou, melhorou, mas quem não tinha, se virou. Isso foi muito bacana de acompanhar. Então, a internet virou o porto seguro das empresas, dos consumidores. A gente teve um fenômeno patrocinado pelas escolas fabuloso, que foi as famílias tendo que aprender sobre digital, as famílias tendo que se transportar para o ambiente digital por causa dos filhos e das escolas, e com isso a maturidade digital da família brasileira deu um salto absurdo, que ajudou muito para as nossas empresas e para a venda online especialmente, porque as famílias passaram a dominar o ambiente digital. Meu amigo, tu usar o Moodle, né, para o colégio da tua filha de 12 anos, como a gente fez aqui em casa, faz tu usar um e-commerce com uma facilidade muito grande, porque o Moodle, o próprio Google Docs, com tudo que tem que fazer, é mais difícil que uma compra online, né? Então, a gente tem, só as escolas fizeram por nós, assim, a gente ganhar 5, 10 anos no amadurecimento do uso do digital, né? Também, em paralelo, é importante dizer que também trouxe outra verdade tudo isso para a gente, né? Que é uma coisa que eu também sempre defendi, num contraponto aos deslumbrados com o digital e tal. O ser humano não foi feito para viver no ambiente digital, né, cara? A gente está vivendo uma onda de depressão, aumento do uso do álcool, separações em massa de casamentos, porque o ser humano não foi feito para ficar dentro de casa, vivendo no mundo digital. Ele foi feito para. O ser humano é um bicho social, né? Um bicho que precisa circular, precisa viver fora da caverna, né? Então, ninguém mais aguenta, né, Maurício, ficar só preso dentro do ambiente digital, né? As pessoas querem ir para a rua, né? Mas a gente viu isso. Então, a Dinamize, no primeiro momento, sofreu e depois rapidamente ganhou escala aí de uma forma bacana. Infelizmente, a gente já passou por um susto muito grande, né? Não sei se tu acompanhou na época. Em setembro, nós sofremos com aquele ataque maciço que os Estados Unidos sofreu do Drovorub, que é um malware russo, que fez um ataque em massa às redes americanas. Foi objeto, inclusive, de um alerta global do FBI. E a Dinamize foi atacada dentro da IBM americana. Nos trouxe um transtorno muito grande, porque
nós adotamos os protocolos de segurança, entre eles sair do ar, e nós acabamos optando por migrar de ambiente para a AWS, né, a IBM, nos parece, foi duramente atacada, e acabamos ficando fora do ar por vários dias, então a gente teve, no meio da pandemia, quando saíamos ali daquele susto inicial e começávamos a navegar numa velocidade de cruzeiro, tivemos um ataque do qual saímos 100% ilesos, né, com todos os dados dos clientes 100% protegidos, nos botou à prova de fogo, a gente saiu muito bem, mas foi e sempre é um transtorno muito grande, né. Junto com a Dinamize, não sei se tu acompanhou, mas a Garmin, Maersk, o próprio Google, né, foram, assim, muitas empresas globais aí foram atingidas por esse drama que virou esses ransomwares, esses malwares que estão hoje causando um problema grande de segurança no mundo inteiro, né. E a gente acabou saindo muito bem, mas foi também um ponto alto do ano de emoções aí para a Dinamize. Não basta o vírus, né, Covid, a gente ainda tem que ter os vírus digitais, né, no meio Tem. desse processo todo, não é fácil. Mas eu te pergunto aqui, Jonatas, com relação ao futuro, até porque a gente está aqui já no nosso tempo, fica essa última pergunta, né? Você citou da RD Station, qual é a opção de saída, né? O que você está planejando para o futuro? É uma venda estratégica? É um caminho aí de fusão? É manter como está e continuar evoluindo o produto, né? Como é que você planeja isso para o futuro? Como é que você enxerga essa oportunidade como empreendedor e empresário Então agora, quando né? sim, quando a RD foi vendida, eu recebi muitas mensagens no privado, né. "E aí, quando é que vai a Dinamize? Agora só sobrou a Dinamize, agora, a Dinamize é a bola da vez, está hipervalorizada", enfim e tal, né. A gente já conversou com muita gente, viu, Maurício, ao longo desses 15 anos, eu conversei com todos os fundos possíveis. Chegamos a assinar uma venda da empresa para a Local Web ali em 2012, eu acho, que acabou não evoluindo, e graças a Deus não evoluiu, né. A gente sempre fica naquela, né, de recusar ou não uma venda, né, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer no mercado, enfim. O fato é que, quando a gente iniciou na Dinamize, a gente tinha uma cabeça muito ruim e infelizmente parecida com muito empreendedor brasileiro, né, montar uma empresa para vender em 3, 4 anos, né. Esse é um pensamento horroroso. Eu tinha esse pensamento. Ele é horroroso, ele é péssimo para o país. O país precisa de empresas como a Gerdau, como a Casas Bahia, como a Magalu, como a Colombo, como a Randon, empresas de 30, 40 anos, empresas que, que, que façam uma cidade, um estado, um país se desenvolver, e para isso tu precisa de 30, 40 anos. Esse é o barato. O grande barato é tu viver 30, 40 anos de uma empresa e é assim que os Estados Unidos, Europa, Alemanha, França. E eu não, eu comecei, meu sócio, nós vamos montar uma empresa de e-mail aqui, vamos crescer, bombar e vamos vender ela em 3, 4 anos. Né? A grande decisão de trazer o Maurício de São Paulo e criar um software para competir globalmente foi justamente em 2011, ali, quando a gente decidiu não mais vender a empresa e ser feliz. Né? E aí pensar numa empresa para 10 anos para frente. Quando tu pensa numa empresa em 10 anos para frente, tu é capaz de tomar a decisão que a gente tomou de investir 2, 3 anos num software novo. Quando tu tem a cabeça para vender, tu não faz um software novo, né? E isso foi uma coisa que fez a RD Station sofrer muito, porque a RD Station nunca fez o seu software novo, ela foi remendando dela, né? E a Dinamize hoje é uma empresa muito feliz, crescente, com um software que evolui muito. Hoje nós estamos olhando muito para o e-commerce, viu, Maurício? O casamento da automação com o e-commerce, porque o e-commerce vai crescer demais, por tudo isso que a gente já falou, vem crescendo, né? Só no Brasil cresceu 41% no ano de 2020. Acredito que esse ano vai crescer mais do que isso, incrivelmente, acho que vai crescer mais do que isso. Eu também estou ali na diretoria de marketing da Becom, ali com os amigos do Maurício Salvador, Rodrigo Bandeira, são dois caras, dois expoentes aí do nosso mercado, né? E então hoje nós não pensamos em vender. Óbvio que a gente está sempre atualizados aí na análise da empresa, na avaliação da empresa, sempre atentos, conversando. Então nunca é possível dizer que ela não será vendida, né? Não pensamos em fusão. A gente segue hoje querendo ser uma empresa feliz e ela é muito feliz sendo independente, apesar dos desafios, né? A gente tem um desafio, a Inglaterra está sendo o país mais difícil para a gente,
a palavra-chave lá é caríssima de comprar para anúncio, então falta dinheiro para tudo que o mundo nos oferece. Eu tive em Paris, Maurício, rapidamente te contar, eu tive em Paris em setembro de 2019, não, novembro de 2019, uma das maiores reuniões que eu já fiz na vida com o maior grupo francês de comunicação digital, que queria revender o software da Dinamize para a Europa toda. É um grupo francês que é dono de várias agências em toda a Europa, né? É uma reunião, fui a Paris, fomos em 4 pessoas da Dinamize, numa reunião num prédio gigante na beira do Rio Sena, e nós recusamos o negócio. Só para traduzir para o francês eram 40 mil reais na época, tínhamos que ter 3 profissionais com francês fluente num fuso que chega a 5 horas, ou seja, 4 da manhã teria que ter gente capacitada dentro da empresa, requeria um investimento muito grande e a gente, uma coisa que me parecia surreal, nós recusamos o maior grupo francês de comunicação digital revender o nosso software porque não era o momento por falta de dinheiro, né? Então surgiram oportunidades na Suíça, e fez a gente reduzir, mas essa redução e esses nãos que a gente diz deixam a empresa muito feliz, porque a empresa cresce, remunera bem os seus sócios. A gente, de 2011, que a gente teria vendido para a Local Web ali, até agora a gente ganhou mais dinheiro do que teria ganho com a venda da empresa, né? Então, a gente é muito feliz e eu não gostaria de vender a empresa, né? É possível que isso aconteça porque existem outros sócios, existem outras motivações, outros riscos para o futuro das famílias, das empresas, e talvez uma evolução natural no futuro seja isso acontecer. Eu seria incapaz de dizer hoje o que pode não acontecer. O que eu posso dizer é que hoje em dia, sequer conversando, a gente está com nenhum player, nenhum fundo. Hoje a gente está totalmente focado em melhorar o nosso produto, a nossa infraestrutura. Para isso, a gente acabou de trazer 2 gerentes muito legais que trabalhavam na Zenvia, que é outra empresa muito bacana, né? E estamos muito felizes. Então, hoje é isso, né? E eu não acredito que isso mude nos próximos 3 anos, apesar de realmente o mercado estar com muito dinheiro, com muito apetite, né? E para mim o maior case, o maior comprador que eu fico babando, admiro muito hoje é a Magazine Luiza, né? As aquisições, aliás, hoje ela fez mais uma aquisição, né? Anunciou mais uma aquisição hoje de busca, se não me engano. Mas é impressionante o trabalho que a Magalu faz, dá Incrível. orgulho para o Brasil ver as aquisições, empresa de conteúdo, empresa de ferramenta, né? E então eu acho muito legal essas aquisições, essa evolução que o mercado tem. Não é algo que está no radar da Dinamize hoje, a gente continua sendo muito feliz, não tão feliz porque a Dinamize vive muito de se encontrar com a equipe, de fazer muito evento, tu sabe disso, né, Maurício? A gente sempre foi uma empresa muito visceral, eu vivia muito nos eventos em Portugal, na ponte aérea com Londres, com os Estados Unidos, né? Essas motivações físicas, elas fazem o mundo girar, né? Então a gente sofre muito com essa distância, mas é uma empresa feliz sendo independente, então não, não vejo essa mudança nos próximos 2, 3 anos. Né? Jonatas, incrível conversar contigo. Obrigado pela disponibilidade, pelo seu tempo, pelo ótimo papo e adorei. Maurício, estou com saudade de ti. Acho que já dá para, quando abrir de novo São Paulo, que está um pouquinho fechada, meu convidado para a gente ir lá na NB, ali da Juscelino, ou ali pegar um restaurante de carne ali no Iguatemi, enfim, pegar um restaurante bacana. Eu estou com saudade de bater um papo pessoal contigo. Se for possível, tá convocado, tá bom? Tenho saudade do amigo aí, do trabalho que a gente fez junto. Como todo bom gaúcho, carne não pode faltar. Não.